Para editar nossas receitas, vamos precisar de duas coisas aqui. A primeira, e que veremos nessa aula, vai ser criar uma modal a partir de um componente, o que é algo bem rápido. A segunda vai ser disponibilizar o nosso formulário de criar uma receita em um componente separado, para podermos reutilizar, já que reescrever um código tão grande assim, na verdade reescrever código no geral, em um framework baseado em componentes como Angular, Vue, React, é uma má prática, não é recomendado você reescrever código. Então, quando você tem código duplicado, você separe um componente. Ou quando você tem código de lógica duplicado, você coloca no serviço e por aí vai. Então, para a nossa edição e para a criação, como o formulário vai ser basicamente o mesmo, nós vamos separar em um componente. A modal funciona da seguinte forma. Ela é um componente programático da Ionic que espera pelo menos uma propriedade no objeto de create, que é o componente que queremos renderizar nessa página. Para nós, vamos criar uma nova página com a linha de comando da Ionic. Então aqui eu posso parar o servidor e podemos digitar o comando ionic gpage. Vamos criar um diretório chamado modals e aqui dentro eu vou criar uma modal chamada editar receita. Pode dar um enter e eu sempre gosto de deixar modais separadas em um diretório próprio para modais, mas isso depende de você e de como será feito, pois essa página de editar poderia ser muito bem uma página comum que estivesse junto aqui da página de cadastrar nas receitas. Poderia ser uma página comum aqui dentro, mas como vamos entrar em modais agora, então essa página vai ser uma modal. E aqui eu posso rodar o servidor novamente. E com a nossa modal criada, na nossa página de receitas e no nosso botão de editar, vamos criar aqui um método de clique. Então, onButtonWarning aqui. Passando aqui o método edita receita, que recebe como argumento essa receita atual que estamos trabalhando. E ele também recebe a posição da receita atual, que nós vamos editar, então precisamos alterar essa receita. E agora, no receitas page, vamos criar o nosso método de editar, então edita receita, que vai ser um método assíncrono. E vamos ter aqui um try catch, que aqui no meu erro eu só vou dar um console log de erro editar. E aqui passando meu erro. Aqui no meu edita receita eu vou receber a minha receita, que é do tipo receita, e também o meu index, que é do tipo number. Agora precisamos importar o nosso controlador para criar essa modal. Então aqui no nosso construtor vamos injetar em modal ctrl o nosso modal controller, que já foi importado aqui acima. E no nosso método vamos criar a nossa modal. E é bem simples. Quando falei no começo do curso que ao criar um componente do Ionic, você já entende os outros, eu disse a verdade, porque realmente criando um, basicamente todos os outros ficam fáceis, são bem parecidos. Então vamos criar aqui uma const modal, que vai receber um await this.modalController.create. Aqui a primeira coisa que precisamos obrigatoriamente é um componente, como pode ver. Todo o resto aqui tem essa interrogação falando que não são obrigatórios. Você pode passar se você quiser, mas o nosso componente é obrigatório e o componente que eu quero passar aqui vai ser o nosso edita receita page. Então veja se ele importou aqui em cima para você, se não, importe da sua modal essa página de receita desse componente. Aqui abaixo o que eu quero passar é o backdrop dismiss, que como padrão eu vou colocar em false. E também aqui eu quero passar o componente props, que são os dados que eu quero enviar para essa nossa modal. Então, como dado, eu só quero enviar aqui a nossa receita. Essa receita eu posso pegar depois do nosso componente, na nossa modal. E tudo pronto, nossa modal já está criada. Agora eu só preciso colocar aqui um await modal.present. Porém, essa modal é um componente para edição de uma receita. Quando editar e o usuário salvar essa receita, eu vou querer mostrar ela atualizada na minha página. Eu não quero ter que enviar os dados através de um observable aqui, como fizemos na criação. Para isso, é possível retornar dados ao fechar numa modal e podemos pegar em um lifecycle hook desse componente. Então, componentes programáticos também têm lifecycle hooks. Então, como pegar esse lifecycle hook?
aqui eu quero criar uma const data dessa forma aqui dentro de chaves e eu vou dar um await de modal.onDismiss. Então, quando a modal der dismiss, quando ela for fechada completamente. Isso aqui, esse data dentro de chaves, se chama desestruturação de objeto. O que eu estou fazendo é simplesmente dizendo que quando for retornado um objeto no meu onDismiss, porque ele retorna para a gente um evento, ele retorna um objeto, eu quero pegar desse objeto que foi retornado apenas esse objeto com o nome de data. Eu só quero pegar desse objeto, então, isso daqui. Todo o resto vai ser ignorado e não vai ser atribuído aqui dentro. Estou pegando apenas a propriedade data. Então, aqui abaixo, se retornou algum dado, se eu programaticamente, se eu realmente retornei alguma coisa porque quis, eu vou só dar um console.log de data. E aqui, passando então esses dados. Agora, na nossa modal de editar receita, eu preciso pegar esses dados que foram enviados aqui pelo component props. Sendo assim, pode abrir aqui a modal de editar receita page, pode abrir o componente aqui, e para pegar esses dados que foram enviados como propriedade, eu tenho um serviço do Ionic chamado naveparams, que serve para acessar parâmetros de navegação, e é ele que vamos usar na nossa modal. Então aqui eu posso criar um private naveparams dessa forma, que vai receber aqui injeção de naveparams, que foi importado do nosso Ionic Angular, e ela é muito simples de se usar. Primeiro eu vou criar aqui então uma public receita, que vai ser do tipo receita. Dentro do nosso ng onInit, this.receita vai receber aqui esse dado que veio para a nossa modal. Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu tenho um método data, que vai ser basicamente esse objeto que foi enviado aqui, então esse objeto inteiro do nosso component props, e mais a referência dessa modal. Então eu poderia pegar aqui data.receita, isso daqui já serviria. E eu também tenho o método get, que pega uma propriedade dentro do nosso data a partir da chave que eu passar. Então eu poderia pegar aqui receita dessa forma, e eu posso dar um console.log de receita. Opa, que seria this.receita. E aqui a única alteração que eu quero fazer no HTML por enquanto é, aqui no meu título, eu quero chamar receita.título, que vai ser o título, o nome da nossa receita. Então eu posso salvar, vamos testar. Aqui vamos no menu, na nossa página de receitas. Vou limpar aqui o console. Então eu quero editar aqui o ovo cozido. Se eu clicar para editar, pode ver que ele veio aqui como parâmetro. Então está tudo certo aqui. Meu título está apresentado normalmente. Já temos nossa modal e já está tudo pronto para termos nosso formulário de edição. Porém, como já falei, nós já temos nosso formulário, que é feito para a criação de um componente. Então, na próxima aula, vamos criar um componente que a única função vai ser ter o nosso formulário e conversar um pouco sobre esse desenvolvimento voltado a componentes. E por enquanto você não consegue fechar a modal, mas não se preocupe, logo já voltamos nisso.